Hoje tudo passa em uma tela e revela uma Cinderela, mas é uma serva desprezada, desenhada porque não se adorna, não se veste em sedas filosóficas, não tem pérolas ou diademas, não parece nada intelectual, pois se ajoelha e se humilha. Esse é o mal dessa menina. Ela não quer fazer psicologia com qualquer façanha mental. Ela nem sequer se associa, não. Não é preguiça de pensar, é que o coração que ela quer tocar não se toca com exatidão exegética ou homilética. Sim, estou falando da oração. A menina dos olhos de Deus, ela quem nos move em comunhão. Quando o Pai nos abre o coração, comece a falar com Deus através dessa menina. Comece a falar com seu Pai através dessa menina. Comece a falar com Deus através dessa menina. Comece a falar com seu Pai através dessa menina. Tente. Comece a falar com Deus através dessa menina. Comece a falar com seu Pai através dessa menina. Doideira. Bom, irmãos, a missão é difícil. O assunto que eu tenho para 20 e poucos minutos, 30, não dá. Mas a gente vai tentar, pelo menos deixar aí um negócio, depois Felipe resolve. Amém? Queria que você orasse comigo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós tocamos na sua palavra, somente confiados no sangue de Cristo, no nome do Senhor Jesus. Nós, Senhor, também entregamos todos esses cânticos a Ti. Através do Seu Espírito, chegue a Ti como incenso suave, agradável, em suas narinas. A Deus, em nome de Jesus. E fale hoje, Senhor. Fale através de quem o Senhor quiser. O Senhor usa quem o Senhor quiser. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, meu evangelho é já uma extensão da minha casa, né? Então, me apresentaram, acho não tão necessário, já passaram um vídeo. Eu posso ressaltar, como o Felipe diz, sou o Salomão da Daiane, estamos casados há 14 anos, eu sou extremamente apaixonado pela minha gata, minha família, e estou com saudade já da casa. E esse é meu grande desafio,
Minha grande missão não é sair de casa, é voltar para onde eu não consigo fingir o Evangelho. Amém? Bom, acho que tem a ver, até com essa apresentação que a gente vai discorrer. Queria que você colocasse para a gente aqui Gênesis 12. Eu vou pensar alguns detalhes de alguns textos. E está escrito assim, deixa eu ler aqui para não ficar diferente. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E quem foi com ele? Quem foi com ele? Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Bom, eu iria pegar todos os detalhes dessa partida de Abrão, e em todos os detalhes você vai ver o Senhor destacando que Ló estava com ele. Fale comigo, Ló estava com ele. Abraão foi para o Egito, teve uma experiência no Egito, e a Bíblia faz questão de dizer: Ló estava com ele. De repente, acontece algo muito interessante, muito conhecido por nós. A palavra vai dizer que Ló, qual era a idade de Abrão? Já estava coroa, não já? A Bíblia vai dizer que Ló, talvez com metade da idade do seu tio. Eu gosto de entender, presta atenção, eu sou filho adotivo. Primeiro filho de Abrão, Ló. Ele com a metade da idade do seu pai, do seu tio. A Bíblia vai dizer que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de seu tio por espaço. Eu sei que é mera semelhança aí que está rolando de vez em quando, mas já acontecia isso lá. Pastores brigando por espaço, né? Só que Abrão, quando percebe isso, ele chega para o seu sobrinho e diz: olha, não precisa e não deve haver briga entre nós, porque nós somos família. Entende? E Abraão vai falar algo para o seu sobrinho que me faz pensar que antes do profeta Joel falar alguma coisa lá na frente, o princípio disso já estava em Abraão. Posso falar Abraão já? Já posso mudar o nome? Beleza. O que acontece? Abraão vai chegar para o seu sobrinho e dizer assim: olha, se você for para a direita, eu vou ficar aqui na esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou ficar aqui na direita. O que o seu tio está falando para o sobrinho é o seguinte: filho, cara, eu já estou com um boi na sombra. Eu inventei uma parada de criar ovelha e gado de maneira nômade. Eu fui um empreendedor que mudei o mercado. Eu já fiz a minha parada. Eu estou tranquilo. E, cara, não quero mais trabalhar, não. Ficar brigando com o negócio de espaço, meu parceiro. Eu já fiz a minha parada. Agora, eu estou percebendo que você, com menos e menos da metade da minha vida, cara, você chegou no mesmo lugar. Os seus pastores já têm a mesma quantidade de gado, de ovelha, de tudo que os meus.
Meu filho, você vai voar, você vai além. Lembra da palavra de Joel, lembra do profeta dizendo o seguinte: que os jovens terão, o que os jovens terão? E os velhos? Abraão está falando isso para o seu filho, para o seu sobrinho. Ele está dizendo: quem tem que ter visão nesse momento da vida agora é você. É você que tem que saber para onde você vai. É você que tem que saber o que você vai empreender. É você que tem que saber o que fazer. É você. A visão está com os jovens. E Abraão está dizendo: se você vê à direita, eu fico sonhando na esquerda. Se você vê à esquerda, eu não te atrapalho e eu fico sonhando na direita. Eu vou largar um pouquinho a Bíblia para correr. Amém? Eu quero crer que você conhece essa palavra, então não vou ficar lendo. Lá na frente, o que acontece? Ló, ele vai usar exemplos. A tradição nos passou que Ló, ele meio que brigou com o tio, ele se rebelou, ele escolheu um lugar ruim. Não. As referências de Ló foram referências como jardins do Senhor, de lugares no Egito que ele viu com muita beleza. Ele viu o Senhor na natureza do Egito. E quando ele olha para as campinas do Jordão, ele lembra de tudo que era bom, que enquanto ele estava com o seu tio, ele pôde perceber. Era alguém que percebia, captava e crescia junto. Era um jovem antenado, era um cara sagaz. E de repente ele, quando olha para as campinas do Jordão, ele fala: é para lá que eu vou. Aquilo parece bom. É como um jovem hoje que está investindo em bolsa de valores. O cara tem 16 anos, já sabe lidar com um monte de coisa. Está olhando, quem sabe, para ir morar na Europa ou em outro estado, porque o teu empreendimento vale a pena lá. Não tem problema empreender. Não há uma palavra contrária de Abraão dizendo: cuidado, hein? Ó, te avisei. Não existe isso. Abraão está dizendo: se você for para lá, eu fico aqui. Me fale para onde você vai. Não existe uma reprovação de Deus. Não existe uma palavra de Jeová mandando um anjo dizendo: não vai não, hein? E ele pega e vai. Mais na frente acontece uma guerra muito famosa, que é a guerra de 4 reis com 5 reis. Lembra disso? Amém? O que acontece? Uma dessas cidades era Sodoma. Quem foi parar lá, exilhado lá, preso? Ló. Era a hora do tio chegar lá e falar: não te avisei que ia dar ruim? Não te avisei? Não. Ele estava sonhando e não desistiu de sonhar. Ele chegou lá, levou uma galera de guerra, libertou o seu sobrinho, pegou os despojos todinhos de Sodoma, devolveu para o rei e deixou Ló ainda com mais moral. E voltou a sonhar. Estão entendendo? Não tem problema em empreender. Não há problema em crescer. Deus não reprova crescimento. Mas vai acontecer uma coisa muito interessante. Vai aparecer 3 anjos, 3 homens. Deus chega na casa de Abraão e vai mudar a história dele. Muda o nome dele e dá uma notícia para ele: você vai ter um filho. A notícia era sobre filho. Deus está indo embora e volta. Você, opa, estou falando sobre família. Vou destruir Sodoma. Hã? O que isso tem a ver? Abraão tinha um filho lá. Vou destruir Sodoma. Aí, Abraão não entende, porque Deus tem um modus operandi. Deus tem um padrão de justiça.
para com os seus santos. E Abraão faz uma pergunta respeitosa a Deus, mediante ao caráter de Deus, o cuidado de Deus com o que são seus. E ele fala assim: Senhor, mas o Senhor vai destruir o ímpio e o justo na mesma tacada? Ou seja, o Senhor sempre tratou diferente. Como é que vai ser? Só que Deus não responde. Deus fica quieto quanto a isso. E Abraão começa a tentar entender o que está acontecendo. E ele pergunta assim: Senhor, por favor, pai, não estou questionando, eu só quero entender. E se tiverem 50 pessoas lá, justas, convertidas ao Deus de Abraão, ao Deus de Ló, o Senhor vai destruir Sodoma? Qual foi a resposta de Deus? Se houverem 50 justos em Sodoma, eu não destruirei. Amém? Se eu estiver forçando o texto, você pede para eu ler a Bíblia. Bom, estou crendo que a gente está seguindo. A resposta de Deus foi tão rápida que Abraão foi fazendo uma soma menor. Ele falou: e se tiver 40? Eu não destruo. E se tiver 25? Não destruo. E chegou no número mínimo ou máximo, depende da perspectiva, que Abraão perguntou a Deus o seguinte: Deus, se houverem 10 pessoas em Sodoma justas, o Senhor destrói a cidade? E Deus falou: se houverem 10, eu não destruirei a cidade. Irmãos, o que a gente pensa é que o Senhor destruiu Sodoma por causa da lascívia, da luxúria, da maldade, da imoralidade sexual, da injustiça social. Isso chamou a atenção da ira de Deus. E Deus destruiria por isso, sim. Mas, irmãos, o que de fato aconteceu é que lá havia um homem, e que Abraão agora está fazendo uma conta. Ele pensou: desde quando esse menino saiu daqui, eu não só ensinei ele a criar ovelhas e gado, eu não ensinei só ele a ser um empreendedor, eu não ensinei só a ser um homem de negócio, eu ensinei a ele a ser um homem de fé o tempo inteiro. Não é possível que esse tempo que ele está lá não tenha 50 pessoas convertidas ao Deus verdadeiro. Estão entendendo? Não é possível que não tenha 30, 20, 10, não é possível. E quando eu penso no número 10, eu consigo entender que Abraão estava perguntando a Deus o seguinte: Senhor, pelo tempo que ele está lá, a casa dele já deve ter uns 10, deve ter nascido uns netinhos. E se a casa de Ló estiver convertida, só ele, o Senhor destrói a cidade? Não. Então, ao contrário do que a gente pensa, o que destruiu Sodoma foi a falta de atuação de um homem de Deus, que saiu como homem de Deus, que em nenhum momento foi tratado pela Bíblia como um homem não de Deus, mas se esqueceu de quem é num todo, se esqueceu da sua verdadeira origem, da sua originalidade em Deus, um homem de fé. Não tem problema empreender. Felipe me fez uma pergunta: como é que está lá em Curitiba? Eu falei: a galera lá, meu irmão, vai para a fila do colégio, ninguém fala um com o outro. E você? Falar: eu falo com todo mundo. Chego para o vizinho que nunca me viu, eu falo: oi, sou seu vizinho, presta uma chave de fenda aí. Vou lá, peço as tangerinas lá, tudo estraga, que ninguém dá para ninguém, é uma doideira. Mas se o Senhor te levou para um lugar, seja quem o Senhor te construiu num todo. Não esqueça quem você é no Senhor. Uma vez eu estava trabalhando em um escritório de cobrança de um empreendimento chamado Ponto Frio. E nós tínhamos que pegar aquelas pessoas que estavam inadimplentes e ligar para ela e fazer novos acordos.
eu tinha muita dificuldade, porque a maioria das pessoas que queriam pagar eram pessoas que não tinham condições, e que às vezes um filho tinha comprado e deixado o nome sujo da mãe. Só que aquele escritório, ele cobrava 14% de juros em cima da dívida. Se a pessoa já tinha uma dívida, aquela dívida ficava muito alta. Só que se parcelava ainda mais, e se a sua prestação era de R$40, a gente jogava para R$20. Só que era para a tua vida inteira. E eu recebia pessoas naquele escritório chorando, querendo acertar a vida. Pessoas justas, e eu não aguentava. Eu chorava junto com a galera, eu tirava o juro todinho, eu quase falei com aquela empresa. E tinha uma menina que era minha gerente, que era uma irmã em Cristo. E eu não aguentava, só tinha eu e ela, e ela era crente. Quando entrava gente lá, eu falava de Jesus para todo mundo. Eu falei, meu irmão, aceita Jesus, que essa parada aí vai dar um jeito. E ela um dia chegou para mim e falou assim, ó, você não pode ficar falando de Jesus aqui não, pô. Isso aqui é o nosso trabalho, você está confundindo. Eu falei, mas só tenho eu e você? Se você não falar nada para ninguém, não, mas não é assim. Ela era muito competente, justa, muito certa, correta. E ela me deu essa palavra, e eu continuei falando de Jesus. E um dia o Senhor me mostrou algo sobre ela, me revelou algo sobre ela. E eu cheguei lá cheio disso e falei assim, ó, o Senhor vai te tirar daqui. Abre o seu coração para uma coisa maior. Esse lugar está pequeno para você. Ela entendeu da seguinte forma: você quer o meu lugar. E ela se fechou totalmente para isso, crente, mas não acreditava muito nessa coisa do poder. E me julgou. Eu falei isso na manhã de um dia, tomando café com ela. No dia seguinte, ela chegou no trabalho chorando. Me perdoe. O que foi? Eu cheguei em casa, tinham 4 cartas, convites de multinacional. E eu não sei agora qual escolher. E ela escolheu uma que era de uma cidade onde tinha uma faculdade que ela e o noivo queriam fazer. E é uma família muito bem sucedida em Cabo Frio até hoje. E contam esse testemunho até hoje. E eu falei para ela o seguinte, olha, um dia, por mais dedicada que você seja e eu seja a um emprego, Deus vai nos perguntar o que você fez para aquelas pessoas que entravam lá. E era uma oportunidade. Porque antes de você ser profissional, você é crente. Mas se eu perder o emprego, perde. Não fique preocupado com a promoção natural, mas com o porvir. Com aquilo que você cria e não se perde. Porque o Deus que cuida de você faz 4, 5, 10 cartas chegarem na sua casa. Não tenha medo de perder quando o seu propósito for ganhar para o Senhor. Quando a gente vai analisar a vida de Ló, quando os anjos chegaram para dar notícia, Ló estava na entrada da cidade. Filipe, teólogo, vai saber disso melhor do que eu. À porta das cidades antigas ficavam as autoridades, os sábios, os conselheiros. Muito provavelmente, Ló era alguém que tinha um encargo, talvez até político em Sodoma. Uma certa liberação de caminhar lá dentro, diferente dos demais. Amém? Ele estava muito bem sucedido naquele lugar. A sua casa era maravilhosa. As suas filhas iam se casar com os ímpios de Sodoma. E os anjos chegaram lá para o livrar. E eles estavam tão agarrados àquela vida, que a Bíblia vai dizer que eles foram arrancados. Eles não saíram. Deus avisando, vai dar ruim. Mas eles não conseguiram mais se mover. Chega uma hora que, se você não trabalhar a sua vida com Deus, você vai ter uma vida tão natural que você não sabe mais se mover em Deus.
mesmo avisado. Eles foram arrancados pela misericórdia, porque Deus não desiste de você. E a palavra foi: não olhe para trás. Só que o nome da esposa de Abraão é? O nome da esposa de Isaac? E o nome da esposa de Ló? Sabe por quê? Porque o marido precisa dar destino à sua casa. Quando o homem não apresenta um sacerdócio, a sua família não ganha nome. Era uma mulher normal. Normal para Deus não serve. Você não é comum mais. Você é totalmente doido, sobrenatural, diferente. Lembra quando Deus chegou? Essa eu vou ter que subir. Deus chegou na vida de um outro cara com um nomezinho pequeno também. Faça lembrar, tocou na perna dele. Jacó. Jacó era sem vergonha, usurpador, enganador, tudo que nós somos, quando o Senhor ainda não tinha mudado nossa vida. O Senhor tem um encontro com ele tem um encontro com Deus. O Senhor muda a vida dele, muda o nome dele e acontece algo. O Senhor toca em uma de suas pernas. E o cara andava, igual o parceiro chegou na passada, jogador caro, né? Andava maneiro, igual todo mundo anda. Aprendeu a andar. Mas Deus colocou algo agora em sua perna que não dava mais para andar, não tinha como andar igual. Ele era manco. Para o mundo, pô, feia peça isso aí, ruim. Aí no colégio, as meninas estão todas com aquelas roupinhas do TikTok, fazendo aquelas danças idiota. E aquela menina consagrada ao Senhor, que o mundo fala que está fora da moda, que todo mundo fala, você tem que ficar com os meninos, ela fala, não vou ficar. E agora fala, você tem que ficar com as meninas, ela fala, Deus me livre. E as amigas falam, você vai ficar para a titia? Ela, não, eu não consigo, porque o Senhor marcou a minha maneira de andar, e eu sou diferente. Aquele empresário que dá um jeito no Brasil de ser honesto, colocando em risco a sua empresa, de falir de tanto imposto, mas ele não abre mão, porque o Senhor marcou a sua maneira de andar. Mas quando você se esquece disso, você se torna um crente normal. Anda igual todo mundo, ninguém sabe. Você tem cargo, você tem autoridade lá fora, aqui dentro não. O que aconteceu? Não olhar para trás. A esposa de Ló ouviu a conversa. Ló falou assim, nós vamos para uma cidade pequena ali. Posso? Vamos para uma cidadezinha ali que... Ela olhou para o marido e falou assim, eu nunca vi esse marido dar destino no Senhor. Como que eu vou confiar nisso agora? A única coisa que eu posso fazer é olhar para o que está estabelecido no meu coração. Ela vira uma estátua de sal, é uma referência para quem é crente. É possível ser crente e só olhar para o que é natural e ter uma vida paralisada. Estão comigo, irmãos? O Senhor está tendo que ferir situações no seu trabalho, com o seu vizinho, coisas estão desmoronando no seu bairro, porque um crente que mora lá é muito natural para se manifestar. Para que eu acabe,
com essa palavra gostosa, eu queria lembrar para você o seguinte. Em Mateus 5, acho o versículo para mim, acho que 14, está dizendo o seguinte, que nós somos sal e luz do mundo. É 6 ou 5? É lá, é 5. Vós sois a luz do mundo. E ele vai dizer assim, ó, não se pode o quê? A cidade edificada sobre um monte. O próximo. Nem se acende uma candeia, uma lâmpada, e coloca ela debaixo do alqueire, de uma vasilha. Mas tem que colocar ela numa luminária, no velador, aonde ela vai dar luz a todos os que se encontram na... Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem é a luz da casa? Quem é a luz da casa? Fala. Quem é a luz, irmão? Hã? Não estou entendendo. Vou ser mais específico com você. A luz da casa, estabelecida pela Bíblia, é o marido. Hã? O marido não é sacerdote do lar. Não? Porque sacerdócio é algo que faz mediação entre você e Deus. A esposa não precisa de você para isso. Ela tem acesso. Logo, você não pode transferir a responsabilidade da tua vida espiritual para o seu marido. Mas o Senhor estabeleceu uma autoridade dentro dessa casa, uma referência. O marido, o cabeça. Há um governo. Só que, na prática, de madrugada, quando o filho acorda para fazer um pipizinho, nunca vê o pai orando. É sempre a esposa, é sempre a mãe. Quem ensina o livrinho ali, quem lê a Bíblia com o filho, a esposa. Quem chama o marido para orar, vamos orar, amor, é a esposa. O cara é empurrado para ir para a igreja. Sabe o que é isso? A lâmpada debaixo da vasilha. É lâmpada. E eu perguntei o seguinte: quem é a luz? A luz é o marido. Mas vamos prestar atenção nisso aqui, ó. A lâmpada é você. A energia elétrica é Jesus. Entendeu? A lamparina somos nós. O azeite é Jesus. Tá bom? Você não tem luz própria. Bem? Por isso você tem que se encher do Espírito Santo. Por isso você tem que colocar agora essa lâmpada lá no alto. E tem que ser você que vai desenvolver a vida espiritual da sua casa. E às vezes eu conto essa palavra, falo dela, e os maridos chegam em casa convertido. Ele muda, chega hoje, chega convertido. Está 2 anos com a vida mais ou menos. É sal. Aí sabe o que o cara faz? Aleluia. Ele chega em casa, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amanhã, culto aqui na nossa casa. Toda quarta-feira, culto na nossa casa. Ah, legal. É o seguinte, tira a Netflix aí. Ele que viciou a família nas séries todas. Tira a Netflix aí, nós vamos orar. Irmão, evangelho é testemunho, não imposição. Tá? Eu não estou falando para você chegar em casa chato, achando que está crente. Você não vai convencer ninguém. Então preste atenção. A sua esposa que você viciou na série, ela vai querer ver série. Ela vai te chamar, amor, porque agora a série virou algo dos dois. Quando o cara viaja e o cara vê a série sozinho, é quase uma traição. Entendeu? Então assim, ó, é um negócio dos dois. Ela vai te chamar, amor, o horário da nossa série. Aí você vai falar assim, hoje não vou não. Pode ir. Hoje não. Mas por quê? Não, porque eu estou numa série lá que o Felipe começou lá, negócio
de pregação lá, eu estou refazendo aqui, eu estou ouvindo, tá legal aqui. Não, mas fica à vontade. Aí ela não vai acreditar naquilo, ela vai. Ela está achando até que você já vai no mesmo dia. Mas tu não foi, e ela viu. No outro dia ela vem, tá bombando lá, hein? Vamos embora? E você, hoje não. Mas por quê? É porque eu estou agora num propósito de oração toda quinta, esse horário. No terceiro dia, essa mulher está orando com você. Você acendeu essa lâmpada. E o teu vizinho começa a ver. E o teu trabalho começa a ver. Porque o que o texto vai dizer antes? Antes. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Lá em Cabo Frio, Felipe conhece bem, de noite, tem uma cidade vizinha chamada Arraial do Cabo. E quando você está na praia do Malibu, em Cabo Frio, de noite, você consegue ver Arraial do Cabo. Mas sabe por que ela consegue? Deus quiser. Sabe por que você consegue? Sabe por que você consegue ver Arraial? Porque as luzes estão. Nós estamos vivendo dias de luz ou de trevas? Irmãos, a cidade pode estar edificada no morro, no monte. Você pode estar edificado em Cristo. Até porque o Senhor está fazendo o trabalho dele. Ele tem te edificado. Pessoas têm estudado, têm te servido no Senhor. Você tem recebido. Você tem uma edificação. Não adianta estar no alto da montanha se a luz da casa está apagada. Uma cidade é feita de um monte de casa. Se a luz está apagada nos dias de treva, não adianta estar em Cristo. Se a tua experiência pessoal com Ele não está acesa, não adianta ser crente, que não vai mudar ninguém. Não adianta vir em culto, voltar de culto, que não vai mudar ninguém. Ninguém vai ver essa cidade se você não tomar vergonha nessa cara. Não tem jeito. Então acende a luz, porque quando eu acender a luz da minha casa, aquele irmão acender a luz da casa dele, o outro acendeu, olha a cidade aparecendo, ele acendeu, e não se pode esconder uma cidade edificada no alto de uma montanha, quando ela está acesa. Eu quero fazer um convite a você. Quero fazer um convite. Mas eu preciso muito que você entenda uma última coisa. Jesus sentiu fome, lembra? E ele vai até uma figueira. E eu prometo, Felipe, que eu não falo mais nada. Pode deixar. Eu prometo. Ele sentiu fome. E quando ele foi na figueira, ele colocou a mão assim na figueira, assim, ó, procurando figo. E não achou nada. Rapaz, nunca vi Jesus, só vi Jesus irritado assim lá no templo, lá quando estava vendendo. Ele amaldiçoou aquela planta. E no outro dia, os discípulos passaram pela figueira, a figueira estava seca. Os discípulos não entenderam nada, porque pensando assim, cara, Jesus não diz que é Deus? Quem que fez a figueira? Ele mesmo. Se você der um Google aí, você vai ver o seguinte: a figueira só tem 12 meses o ano. 8 meses ela dá fruto. Jesus chega nos únicos 4 meses que ele mesmo determinou para não dar, e fica irritado com a bichinha. Eles não estavam conseguindo entender aquilo. Mas o detalhe bíblico é que quando ele avistou aquela figueira, a Bíblia vai dizer que ele viu que ela tinha folhas. Preste atenção. A figueira é como um monte de galho seco assim, ó. Não tem folha. E os frutos começam a brotar como jabuticaba, sabe? Nos galhos assim. Quando os frutos começam a brotar, as folhas brotam para proteger os frutos. Jesus fez uma soma. Se tem folha, se é crente,
se vem na igreja, se fala que tem fruto. Essa é a soma de Jesus. Jesus não gosta com quem tem aparência e não tem vida, com quem tem casa que está em cima da pedra, mas não reluz. Ele fica muito irritado. A gente apresenta mais o culto evangelístico do que o evangelista em nós. Olha, o Salomão do Jegue vai lá na igreja, a gente chama um maconheiro. Você vai gostar, o menino lá deve ter fumado a maconha também, vou levar o maconheiro. Aí você traz o maconheiro para a igreja. No dia que você traz o cara, você fica orando para ele aí, igual você nunca orou por ninguém. Senhor, converte o que eu trouxe, converte o que eu trouxe, converte o que eu trouxe, converte. Porque você acredita mais que o culto é evangelístico do que você é um evangelista. E eu não tenho nada a ver com você. Mas por um acaso, o Senhor Jesus amou esse cara e salvou ele hoje. Você, teu converteu. Hein? Só que a figueira dele é você. As folhas que ele viu foram as suas. Aí ele vai lá na sua casa. Como que você trata a sua esposa, sua mãe, seu irmão, como é a tua limpeza pessoal, como é teu testemunho. E ele fala assim, não estou conseguindo comer aqui, ó. Aí Jesus deixa a nossa vida seca. Para ficar bem claro o seguinte, agora não tem folha, tu não vai enganar ninguém. Eu queria fazer um convite a você. Eu queria que parasse a música agora, que eu vou fazer um convite para macho. Queria que toda a igreja ficasse de pé. Mas eu queria chamar aqui só aquele homem que entendeu que precisa reluzir. Você é crente, você é líder, você é o que você quiser, mas você sabe quem você é diante do Senhor. Se o Senhor pode te perguntar, tem 50 lá no teu trabalho? Tem 30? Tem 10 na sua casa? Posso contar com o teu perdão? Posso contar com a tua evangelização? Posso contar com o teu ensinamento ao teu filho, a sua esposa, o seu amor, a sua leveza, o seu carinho, a sua graciosidade? Posso contar com isso? Eu poderia falar muito mais coisas para deixar claro a você, mas pelo tempo, eu acho que o Senhor já te comunicou. Eu queria que você, que precisa hoje tomar uma posição de homem, você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu já estou aqui e eu queria que você, se você é macho, você entendeu, a palavra do Senhor para a tua vida é assim mesmo, sem causada.